E aí, pessoal, a aula de hoje é uma aula de exercícios. E exercícios referente à nossa primeira aula de probabilidade. Então, se por acaso você está chegando nessa aula e não assistiu a aula 1, vai aparecer aqui a notificação indicando aí para você clicar e assistir essa aula 1. Aí depois sim você volta para a aula de exercícios da aula 1, beleza? Então, aqui hoje eu quero fazer com vocês alguns exercícios. Para isso, eu quero que vocês tentem primeiro fazer esses exercícios. Então, se por acaso vocês ainda não fizeram nenhum tipo de exercício do tema da aula 1, que foi espaço amostral e eventos, aproveitem agora para fazer esses 3 exercícios e aí sim depois retornar ao vídeo e assistir aqui comigo a correção dessas 3 questões para ver se você entendeu, para tirar dúvidas, para ver se você fez certo, beleza? Então, são esses 3 exercícios que eu vou estar fazendo nessa nossa aula. Exercícios sobre espaço amostral e eventos. Vamos lá, começando aí pelo número 1. O número 1 fala o seguinte: determine o espaço amostral do experimento aleatório premiar um estado da região norte. Simples. Quando eu falo em determinar o espaço amostral, eu quero saber todos os elementos desse espaço amostral. Então, o espaço amostral, a gente combinou lá na aula 1, que está utilizando a letra S para representar ele. Então, meu espaço amostral vai ser o espaço, e vamos relembrar, né? Espaço amostral é o conjunto de todos os casos que podem acontecer do experimento aleatório. O experimento é premiar um estado da região norte, então o que pode acontecer é que o prêmio vá para qualquer estado dessa região. Espaço amostral, então, são todos os estados da região norte. Vamos lembrar um pouquinho lá da geografia, né? Aquela geografia lá da primeira série. Quais são os estados aí da região norte? Eu vou colocar aqui com siglas, tá? Só para ficar mais simples aqui de eu escrever e até mais rápido. Então a gente tem aí 7 estados na região norte. Por ordem alfabética, temos o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então esse é o nosso espaço amostral. O Acre, opa, o Acre, caneta aqui travou. Temos o Acre, o Amapá, o Amazonas. Aí temos, depois da galera do A, temos aí o Pará, né? São os estados aí de maior dimensão, né? Temos também Rondônia e Roraima, a turma aí do R, Rondônia e Roraima. E temos, por último, Tocantins. Opa, travou de novo. Aí. Então, esse é o nosso espaço amostral, os 7 estados da região norte, beleza? Coloquei as siglas do estado, não coloquei o nome por extenso, mas não tem problema nenhum colocar as siglas. Vamos para o exercício 2. No número 2, fala o seguinte: dado o experimento aleatório, retirar uma bola de uma urna com bolas numeradas de 1 a 50, eu quero saber a quantidade de elementos do espaço amostral. Essa é a nossa primeira pergunta. Bom, a quantidade é fácil, né? Já que as bolas estão numeradas de 1 até 50, então a quantidade de elementos são 50. São 50 bolas que tem nessa urna. A quantidade de elementos do evento A, retirar uma bola com número par. Bom, o evento é só você tirar bolas com números pares. Como você tem bolas de 1 a 50, metade dessas bolas vão ter números pares, metade vão ter números ímpares. Então, a quantidade de casos que podem acontecer, que é o meu evento, é igual a metade de 50, que é 25. E letra C, a quantidade de elementos do evento B, que é retirar uma bola com número primo. Então, o número de elementos do evento B, opa, saiu reto, ao invés de fechar o parênteses, você tem que saber o que são números primos, né? Números primos são o quê? Aqueles que você só pode dividir por 1 e por ele mesmo,
sendo maiores do que 1. Então você começa lá a fazer sua listinha aí para contar. Começa do 2, 3, 5, o 7. Saiu bem feio esse 7. O que mais que você tem aí de números primos? O 9, né, já que a gente pegou embalo ali de números ímpares, é primo? Não, o 9 eu posso dividir por 3. O 10 é primo? Não, que eu posso dividir por 2. Você começa a perceber, daqui para frente, nenhum número par é primo, porque todos os pares são divisíveis por 2. Então, os primos de agora em diante só podem ser os ímpares. E aí você tem que ver se esse ímpar pode ser dividido por algum outro número, além do 1 ou dele mesmo. Então, só para a gente ir aqui mais rápido, depois do 7 vem o 11, depois o 13. A caneta agora resolveu travar toda vez que eu vou escrever. Vamos lá, depois do 13 temos o 17, o 19, o 23, tá? Tô listando aqui para vocês todos os primos, o 29, o 31, o 37, o 41, acabou? Ainda não. O 43, tem mais algum depois do 43? Tem 47. E aí terminamos os primos, porque terminou a quantidade de números que vão ter nessa urna, né? Já que ela para no 50, 48 e 50 são pares, estão fora. 49, de cara aí você lembra que ele é divisível por 7. Então, esses são os números primos. Só você contar aí a quantidade de primos que eu tenho aqui listados, são 15 números primos, beleza? Então, eu preferi, ao invés de só jogar o 15, mostrar para vocês todos eles, para não ficar dúvida de qual que é, qual que não é primo, tá? Se você, por acaso, contou algum a mais, veja aí qual que é esse número, tenha certeza aí de que você não esqueceu de que ele é divisível por algum outro número. Se você tiver dúvida, só me mandar a pergunta: professor, número tal não é primo não? Que aí eu esclareço para você a dúvida com relação ao número em questão, ok? Vamos para o último exercício? O último exercício fala o seguinte: no experimento aleatório, lançar 2 dados e anotar a soma dos números voltados para cima, determinar o espaço amostral, a quantidade de elementos do espaço amostral, a quantidade de elementos do evento a soma ser um número par. Eu tinha feito já alteração aqui nessa questão, eu acho que não salvou, porque são 2 dados diferentes, tá? São 2 dados diferentes, tá? Fica só aí a observação, que eu já tinha alterado a questão, mas pelo visto não foi salvo aqui. Bom, o que acontece? Eu preferi organizar numa tabela, e aí até peguei a imagem logo aqui da tabela, porque fica mais fácil da gente visualizar eles dispostos assim em tabela do que colocar em linha. Então, o nosso espaço amostral são esses elementos aqui, tá? Já está feita aqui a nossa letra A. O espaço amostral, o que pode acontecer? 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, e aí por diante. O 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, até o último resultado, 6 com 6. Tá? Então aqui está bem organizado na tabela para a gente visualizar aí para as outras questões. Ok? E aí, qual é a quantidade de elementos do espaço amostral? Bom, aqui nós temos, se você quiser fazer uma contagem rápida, são 6 linhas por 6 colunas, você tem 36 resultados no espaço amostral. Vamos só colocar a notação direito, o número de elementos do espaço amostral é igual a 36. E agora começam a aparecer eventos. A quantidade de elementos do evento a soma ser um número par. Então você pode fazer da seguinte forma: você pode estar contando aqui quantos são pares. Quando é que vai acontecer da soma ser par? Se você somar 2 pares, então se você somar o 2
com 2, ou 2 com 4, ou 2 com 6. Então, nesses casos aqui, a soma são pares. A mesma coisa se você somar o 4 com 2, 4 com 4, 4 com 6, 6 com 2, 6 com 4 ou 6 com 6. Então, você já tem aí 3, 6, 9 resultados. Mas pode dar soma par também se você somar dois números ímpares. E aí você vai ter o mesmo caso aqui, ó, 1 com 1, 1 com 3, 1 com 5. Vou até colocar aqui de outra cor, vou botar de azul. 1 com 1, 1 com 3, 1 com 5. Três resultados aqui. A mesma coisa se repete para o 3 e a mesma coisa se repete para... Opa, circulei um errado aqui. A mesma coisa se repete para o 5. Então, você vai ter mais 9 casos aí, dando um total de 18 casos, beleza? Então, o número de elementos do evento A é igual a 18 casos. Vamos continuando aí, porque tinham mais 3 perguntas desse nosso exercício 3, né? E aí vamos manter a tabela ali do ladinho para auxiliar a gente. Na D, a quantidade de elementos do evento B. A soma é menor do que 7. Bom, vamos aqui, número de elementos do evento B, que é a nossa letra D. Como a soma tem que ser menor do que 7, eu vou procurar onde que a soma dá 6, que é o que dá menor do que 7, né? Então, para dar 6, vamos circular aqui na tabela, 4 com 2 dá 6, 5 com 1, 3 com 3, 2 com 4 e 1 com 5. Isso significa que aqui é o máximo. Resultados antes desses aqui vão dar valores menores do que 6 resultados. Depois desses, vamos colocar assim, né, aqui na parte de baixo da tabela, vão dar resultados maiores do que 6. Por exemplo, 1 com 6 é 7, 5 e 2, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Estão vendo aqui? Onde eu estou passando aqui o cursor? 6 e 2, 8. Aqui vai dar 9. Então, tudo isso daqui para baixo, vou cortar aqui, ó, não me interessa. Toda essa parte aqui. Só me interessa até onde eu circulei de verde, que é onde eu sei que vai dar, no máximo, 6, ou seja, menor que 7. Então, são quantos resultados que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 4 aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 resultados que eu tenho. Então, o número de elementos do evento é igual a 15. Letra E, o número de elementos do evento C. A soma ser maior do que 12. Vamos mudar aqui agora para a gente ver a tabela direito. Bom, para a soma ser maior do que 12, eu precisaria de um resultado igual a 13, por exemplo. E não dá, né? Porque o máximo que eu consigo aqui, ó, é 6 mais 6 igual a 12. Então, quantos elementos existem nesse evento? 0. Esse evento aqui, ele tem um nomezinho específico. A gente vai ver nas próximas aulas, tá? Não vou adiantar agora, não. Vou guardar aí, não vou dar spoilers agora. A quantidade de elementos do evento D. A soma é um múltiplo de 5. Bom, múltiplo de 5 é o seguinte. São números que terminam ou em 0 ou em 5. No caso, eu precisaria que a soma desse 5, já que não vai dar soma 0 nunca, né? Ou que desse 10, porque o máximo que o dado vai dar ali de soma é 12 e não vai alcançar 15. Então, aonde que eu tenho aqui soma igual a 5 e soma igual a 10? Olha aqui, 4 mais 1, 5. Aí toda essa diagonal dele dá 5. Por isso que eu falei para organizar na tabela, que facilita. 2 e 3. Opa, não circulou. Ih, agora circulou feio pra caramba. Vou botar aqui direito. 2 e 3. 3 e 2. 4 e 1. Aqui tudo dá 5. E aonde que dá 10? Ó, 4 e 6.
5 e 5, 6 e 4. Então, toda a diagonal aqui dá 10. Ou seja, você tem aí 4, 3, 7 resultados. Então, o número de elementos do evento D é igual a 7. Ok? Então, a tabelinha ajudou bastante a gente aí para fazer essa contagem. Porém, tem uma coisa muito mais importante que ajuda a gente a fazer contagem, hein? Que é a análise combinatória. E nas nossas próximas aulas, a gente vai não só aprender a calcular probabilidade, porque por enquanto a gente não está calculando. Por enquanto a gente só está vendo quantidade de elementos. A gente vai aprender a calcular probabilidade na nossa aula 2 e a gente vai ver como a análise combinatória vai ajudar muito no cálculo dessas probabilidades. Então, até a nossa próxima aula.